Você começou no treinamento? Muito bem. Cara, eu trabalhei bastante tempo no treinamento. Tenho, assim, um carinho bastante especial. O treinamento, para mim, é uma... Primeiro que o treinamento, para mim, foi uma porta de entrada para uma área de recursos humanos de uma empresa que eu me identifiquei muito para trabalhar. Então, o treinamento tem esse carinho especial, né? E o treinamento tem uma coisa que vocês aqui conseguem fazer de uma maneira bastante interessante, bastante bacana, que é traduzir com uma transparência a educação, a informação para as pessoas. A segurança é um tema muito sério, muito pesado, né? Nas empresas, é um tema que se confunde com legislação, com normas, com os procedimentos. Esse tema sempre é um tema pesado, um tema, né, burocrático, e aqui vocês traduzem esse tema de uma leveza, com uma clareza, um bate-papo sempre espontâneo, sempre bacana, e o treinamento, ele também tem esse viés, quer dizer, de pegar uma informação, muitas vezes vinda de um procedimento também, ou de uma instrução, e traduzir aquilo numa aula, num ensino, né? Numa sala de aula, onde a gente sempre lembra da sala de aula na nossa escola primária, na nossa faculdade, que era aquele ambiente gostoso e tal, etc. E o treinamento tem exatamente a missão de traduzir isso. Mas não por um lado de deixar uma informação sem que ela tenha a importância devida, mas por um lado de tentar traduzir essa informação para as pessoas. E eu comecei no treinamento por uma questão, assim, muito técnica, né? Eu fui eletricista, não parece com esse tamanho todo, mas eu fui eletricista. E eu num período da atividade eletricista, eu comecei a me envolver com a fabricação de manuais de operação, né? As empresas industriais que têm esse apelo de serviços, elas sempre têm uma burocracia técnica importante, né? No como fazer, né? Quer dizer, então você precisa ter um manual de instrução de como ligar um cliente, de como operar uma empilhadeira, de como fazer um corte num cabo e assim por diante. Ou seja, eu comecei a me inteirar dessa questão, comecei a gostar de fazer isso, né? Um tema que pouca gente gosta na empresa, montar procedimentos, chato e tal. E é um negócio que eu, sei lá, eu tenho uma afinidade, gosto de escrever, gosto de olhar para essas coisas. E eu fui ali trabalhando. E em dado momento, aquilo foi crescendo um pouco, a empresa foi escrevendo muitos procedimentos e divulgando aqueles procedimentos, e eu trabalhava na divulgação daqueles procedimentos também junto com o grupo. E aí eu fui ganhando alguma notoriedade e tal, era técnico na época, cheguei depois a ser supervisor de uma área de operação, até que em um dado momento, aí são os encontros da vida, né? O dono daquele projeto de escrever os procedimentos era o responsável pelo treinamento operacional, e aí a gente se conheceu, uma afinidade, um baita de um parceiro, tenho contato com ele, pouco, mas tenho, e aí deu tudo certo, acabei me entrando, né, na área de treinamento. E aí, dentro de um perfil técnico, você vai descobrindo que o treinamento de uma organização, de uma empresa, é muito mais, é infinitivamente mais do que uma construção de conteúdo de um manual de treinamento, que nem era, na época, manual de treinamento, era um manual de como fazer certas atividades, e isso foi transformando, e essa transformação de como um manual vai se tornando importante para uma organização, se confundiu com a minha transformação de como é que você vai entendendo os objetivos, como é que a área de treinamento se mostra para uma organização, quais são ali os entregáveis, etc, etc, etc. E aí foi um longo caminho que foi me dando, assim, o prazer de ir descobrindo essas questões para o treinamento.
E o treinamento aconteceu numa época de carreira que eu tinha recém-formado numa universidade, estava descobrindo o que a gente quer fazer, né? Não tem aquela pergunta, o que você quer fazer quando você crescer? No meu caso, eu não cresci, entendeu? Então eu posso ainda, posso ainda esperar, ainda né? pode esperar alguma coisa, né? Se um dia eu crescer. Mas de qualquer maneira, a gente está numa fase, estava numa fase que a gente estava ali meio que descobrindo como é que as coisas funcionam, né? E na universidade, tinha sempre aquelas matérias mais pro lado das humanas, era o que eu mais gostava, que eu mais se identificava, né? Então, uma coisa foi casando muito bem com a outra, uma coisa foi se alinhando muito bem com a outra, e eu fui descobrindo, então, a tarefa a tarefa, muito mais do que tarefa, os objetivos do área de treinamento.